Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa bolsa linda de crochê, super moderna, elegante, estilosa, bem fácil de fazer, gente. E eu utilizei os produtos lá da Yuzi Boutique, vou deixar o link da loja na descrição para você conhecer. É de lá tanto o fio, que é um fio náutico maravilhoso que eu adoro, quanto esse fecho, que é aquele tubular ou alguns conhecem também como boca de lobo. Bem fácil de fazer, eu vou te ensinar passo a passo. Então vem, que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, eu vou utilizar esses produtos aqui, que são lá da Yuzi Boutique. Eu vou deixar o link da loja na descrição para vocês conhecerem. Esse daqui é um fio náutico que eu adoro, de cor rami. Deixa eu pegar as especificações dele aqui para vocês saberem. Ele é 100% polipropileno, o novelo, né? Esse rolo aqui tem 330 metros e ele é de 5 milímetros. Gente, esse fio náutico aqui da Yuzi Boutique, ele é muito macio. Eu fazendo assim, né, esse movimento aqui no novelo, eu acho que vocês conseguem entender melhor como ele é macio. Ele é bem gostoso de trabalhar, vale super a pena você investir nesse fio aqui. Além disso, a gente vai usar esse fecho tubular, que também é conhecido como boca de lobo. E eu vou medir aqui para vocês saberem quanto que ele tem. São 24 centímetros por 18 centímetros. Nós vamos começar a fazer essa bolsa pela base, tomando por referência esse fecho aberto dessa forma. Então, a gente vai fazer uma base retangular, o mais próximo possível desse tamanho assim. Então, eu vou começar esquentando aqui a pontinha desse fio, para não desfiar, e fazendo um nó inicial. E eu vou fazer correntes. A quantidade de correntes que a gente vai fazer, eu vou medir aqui a parte de dentro desse fecho, tá? Porque a hora que a gente encher essas correntes de ponto, ela vai aumentar um pouquinho e vai ficar do tamanho certo. Deixa eu contar aqui quantas correntes que eu fiz. Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 correntes. Agora, eu vou fazer mais uma corrente para virar o trabalho. E eu vou começar a fazer pontos baixos em cada corrente, mas pegando essa alcinha que tem atrás de cada corrente dessa que a gente vai usar para base. Então, eu venho aqui, ó, essa primeira aqui eu não vou pegar, vou começar por essa segunda, insiro aqui minha agulha, trago o fio, fiquei com 2 alças. Pego novamente e tiro, fazendo um ponto baixo. E eu vou fazer, então, um ponto baixo para cada corrente que tem aqui nessa trança inicial. Lembrando para você tomar cuidado e não virar essa trança enquanto você faz os pontos, tá? Para ficar bem bonito aqui o acabamento na parte de baixo do trabalho que a gente tá fazendo aqui, desse retângulo. Então, sempre pega essa alça que tem atrás de cada corrente, até o final aqui. Então, eu fiz assim os 17 pontos baixos, um para cada correntinha de base, e olha como ele ficou bem certinho do tamanho que tem que ficar. Tomando por referência a parte de fora agora do fecho. Então, agora, eu terminei essa primeira carreira. Vou fazer uma corrente e virar meu trabalho. Essa corrente, ela vai valer como o primeiro ponto baixo dessa próxima carreira. Então, eu venho no segundo ponto de base. Ó, aqui a corrente, primeiro ponto de base, segundo ponto de base. Eu insiro aqui minha agulha, pegando essas 2 alças que tem em cima do ponto de base, e faço um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, para cada ponto baixo que eu fiz na primeira carreira, até o final dessa carreira aqui. Então, eu segui fazendo os pontos baixos, um para cada ponto de base, aqui é o último, ó.
pegando essas duas alças. Se você ficou com alguma dúvida, veja a quantidade, para ver se ficaram certinho. Agora, eu vou fazer uma corrente e virar o trabalho novamente. E, de novo, eu venho no segundo ponto de base, ó, que é o primeiro, eu venho no segundo, pegando as duas alças, fazendo ponto baixo. E vou até o final novamente, fazendo sempre carreiras de ida e volta com pontos baixos, um para cada ponto de base. Aqui no final, eu vou mostrar aqui para vocês fazerem essas laterais bem retinhas, como que tem que ser aqui, tá bom? Então, já vem. Então, eu segui fazendo os pontos baixos e vim fazer esse final de carreira aqui junto com você. Ó, aqui é o penúltimo ponto. E aqui nesse cantinho, esse último ponto, os fios ficam cruzadinhos aqui, mas você não pode deixar de pegar aqui, tá? Para essa lateral, as duas laterais, né, ficarem bem retinhas. Então, aqui é o último ponto. Faço a corrente, viro, venho no segundo ponto de base e continuo fazendo os pontos baixos. E agora, eu vou continuar fazendo essas carreiras de ida e volta com pontos baixos simples, sempre com essas regrinhas no começo e no fim das carreiras, até completar o tamanho desse fecho. Então, eu continuei aqui e já cheguei no tamanho que eu queria, que é o tamanho desse fecho tubular. E eu vou contar a quantidade de carreiras aqui para vocês saberem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 carreiras. E reparem, olha, como as laterais estão bem retinhas, então façam bem certinho desse jeito, né, no começo e no final das carreiras, para ficar dessa forma. E agora, a gente vai começar a subir a bolsa. Então, eu terminei aqui essa última carreira, agora eu vou aumentar um pouco essa laçada e vou fazer como se fosse um fechamento de carreira para começar agora a subida. A gente vem aqui nessa lateral, aqui na mesma lateral que a gente terminou, e vai pegar aqui 2 fiozinhos. E vou levar essa laçada lá pra trás. Agora, eu venho aqui entre esses 2 fios que ficaram aqui na frente, insiro minha agulha e busco essa laçada. Pego o fio do novelo e trago aqui pra frente e faço uma corrente. E agora, eu vou contornar com pontos baixos toda a volta desse retângulo, mas já vai ser um contorno que vai ser a primeira carreira de subida, tá? Da bolsa. Eu vou mostrar aqui aonde que a gente vai inserir a agulha para fazer esses pontos baixos nessas laterais aqui. Então, quando for aqui nessas laterais, aonde tem aqui essas duas alcinhas, ó, meio paralelas aqui que ficam, você só vai pegar a de trás. E essas partes aqui, essas carreiras onde ficam esses carocinhos maiores aqui, a gente vai pegar só essa alcinha, tá bom? Então, você volta aqui. E aqui, ó, onde estão esses paralelinhos aqui, a gente só pega o de trás, ó. E faz um ponto baixo. Aqui, onde é mais altinho, a gente pega e faz um ponto baixo. Venho pro próximo aqui, são aqueles que ficam paralelos, ó. Mas a gente não vai pegar os dois, só o de trás. E aqui, onde é mais alto, pega essa laçadinha e também faz ponto baixo. Aqui, pega só atrás. E aqui, onde é mais altinho, pega e faz o ponto baixo. Aqui é só atrás, e aqui é onde é mais alto. Dessa forma, olha, vai ficando já um acabamento com esse fiozinho que fica na frente e já vira o trabalho, dando altura, é a primeira carreira de altura da bolsa. E assim, a gente vai continuar por toda a volta desse retângulo. Lembrando que aqui, onde são as laterais menores, você vai pegar só a alça de trás para fazer esses pontos baixos. Que essa alça da frente vai ficar
dando a diferença, né? Da base para a altura da bolsa. Então, a gente vai dar toda a volta. Então, assim, eu dei toda a volta. E olha como fica aqui o acabamento, ó. Dando esse efeito, né? De divisão entre a base e a altura da bolsa. E aqui nessas laterais menores fica dessa forma. Então, agora a gente vai fazer o fechamento dessa primeira carreira da altura da bolsa para começar o padrão de pontos que a gente vai fazer. Então, eu venho aqui, vou aproveitar e dar um zoom aqui para você entender bem como que vai fazer esse fechamento. Tô aqui com a laçada do último ponto. Insiro minha agulha aqui, ó, no primeiro pontinho dessa carreira, pegando as duas alças de trás para frente. E levo esse fio dessa última laçada para trás. Agora, eu insiro aqui embaixo dessas duas alças, né, a agulha, e busco essa laçada aqui. Regulo o ponto e trago esse fio aqui para frente, fazendo uma corrente, que vai valer como um ponto baixo. Agora, eu vou voltar nesse ponto aqui, vou inserir minha agulha aqui, ó, pegando as duas alças do ponto de base anterior, trago o fio, dou a altura aqui, ó, fiquei com duas alças. Pego o fio e tiro as duas. Assim, ficaram dois pontos baixos cruzados, um em cima do outro. Novamente, vamos fazer isso. Eu tenho que observar bem aonde foi o ponto já trabalhado. E eu vou pular um e venho no próximo, pegando as duas alças aqui de cima do ponto que eu tenho na base. Trago, faço um ponto baixo. Agora, eu vou voltar nesse aqui que eu pulei, insiro minha agulha aqui nele, trago o fio, dou altura, pego o fio novamente e tiro, fazendo um ponto baixo por cima do outro, ficando de uma forma cruzada esse ponto. Novamente, aqui, ó, é o ponto onde eu já trabalhei. Então, eu vou pular um, venho no próximo, insiro a agulha, trago o fio, faço um ponto baixo. Agora, eu vou voltar nesse que eu pulei, insiro minha agulha, trago o fio, dou altura, laço e tiro, fazendo um ponto baixo cruzado por cima dele. Ajeito aqui o pontinho, que ele fique assim, ó. Ficam dois fiozinhos maiores aqui, ó, na frente, tá? Novamente, aqui é um ponto onde já foi trabalhado. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo. Venho nesse anterior que eu pulei, insiro minha agulha, trago o fio, dou altura e tiro, fazendo um ponto baixo por cima do outro. Aqui já foi trabalhado, pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo, volto aqui nesse que eu pulei, trago o fio, dou altura e tiro, dessa forma. E eu vou fazer isso por toda a volta. E assim eu dei toda a volta. Olha que lindo que fica o efeito desse ponto, né? Super simples e dá um efeito bem bonito, gente. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui pra gente começar a próxima carreira. Vou aumentar o zoom novamente, pra você entender bem certinho como que é feito esse fechamento. Aumenta a laçada, eu venho aqui, ó, no primeiro pontinho aqui, com a agulha também de trás pra frente, só que eu quero que venha só aqui, ó, só as duas alcinhas de cima aqui, tá? A gente não vai pegar essas da frente, só as de cima. E vou trazer essa laçada aqui lá pra trás. Dessa forma. Agora, eu venho de baixo, aqui, dessas duas laçadinhas que estão aqui na frente. Pego essa laçada, regulo o fio, puxando aqui o fio, regulo o ponto, trago esse fio aqui pra frente. Faço uma corrente. Venho nesse ponto anterior, insiro minha agulha, trago o fio, dou a altura, fecho o ponto. Dessa forma, eu já fiz
o primeiro ponto cruzado, né? O primeiro padrãozinho aqui que forma esse desenho. E agora, vai ser da mesma forma, ó, aqui é o ponto que eu já utilizei, já foi trabalhado esse ponto. Eu pulo o próximo e venho no outro. Insiro, ó, sempre pegando as duas alças de cima do ponto de base. Faço um ponto baixo, volto aqui nesse ponto anterior, pegando aqui essas duas alcinhas de cima do ponto de base, trago o fio, dou a altura e fecho o ponto. Pulo o próximo ponto de base, venho no outro. Insiro, trago, faço um ponto baixo. Agora, eu volto nesse ponto anterior, insiro aqui, trago, dou a altura e fecho o ponto. Esse ponto já foi trabalhado, pulo o próximo, venho no outro. Insiro, trago, fecho o ponto baixo. Volto aqui nesse que eu pulei, insiro, trago, dou altura e fecho o ponto. E dessa forma, ó, já vão ficando os padrões aqui. Então, eu dei mais uma volta, olha que lindo o efeito que fica esse ponto. Aqui nessa outra lateral. Fica bem bonito, ele vai ficando na diagonal, tá? Fica bem legal. Vamos fazer o fechamento de novo, pra você entender bem. Fica bem certinho o teu trabalho. Terminei aqui, fiz o último ponto, né? Aqui o meu último padrão de ponto cruzado. Aumento a laçada. Venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, pegando as duas alcinhas de cima do ponto de base. Levo lá pra trás esse. Venho aqui por esses fiozinhos que ficam na frente aqui e passo minha agulha por baixo deles dois. Insiro aqui na laçadinha, regulo o fio e trago o fio do novelo aqui pra frente, fazendo uma corrente, que vale como o primeiro ponto baixo. E agora, eu já volto aqui no ponto anterior, fazendo outro ponto baixo cruzado. Esse aqui já foi trabalhado, pulo o próximo, venho nesse daqui, insiro, faço ponto baixo, aqui nesse que eu pulei, eu volto e faço outro ponto baixo cruzando. E dessa forma, eu vou continuar fazendo esse mesmo padrão de pontos baixos cruzados, o fechamento da mesma forma, e eu já venho mostrar para vocês a quantidade de carreira que eu fiz para a altura dessa bolsa.